Fala, jovem, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast, um podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Hoje, jovens, é um episódio muito especial, o episódio 100, e não podia ser qualquer tema. Hoje a gente vai falar sobre planejamento, né? E aí vou fazer um paralelo tanto do podcast quanto de um pomar, de uma safra, tá? Porque tem muito a ver mesmo, e pela mais ingrata ironia, né, a gente demorou para chegar no episódio 100 justamente por falta de planejamento do Tatu da Fruta, do Tatu aqui, tá? Então, vamos falar juntos aqui, respirar e falar sério sobre planejamento, que isso é importante, né? E por que a gente tem que falar planejamento, jovem? Porque, principalmente nesse momento, não é por conta do episódio 100, tem a ver, mas uma reflexão interna ao Tatu pensando nisso e olhando para a safra, né? A gente pensando, a gente está num momento muito crítico do calendário agrícola. Está gravando em junho, tá? Junho de 2026, e junho, para a maior parte das frutíferas, ou ela já terminou o ciclo, ou ela está terminando, e esse processo de terminar o ciclo faz com que a planta entre em repouso ou a dormência para as nossas plantas de clima temperado, né? E é exatamente aqui, nesse momento teoricamente de respiro, de pausa, né, que a gente já tem de estar com o próximo ciclo ou preparado, ou pelo menos iniciar quanto antes esse manejo, esse preparo, né? E, sinceramente, jovem, que ainda não planejou a próxima safra, né? Ou o plantio do seu pomar para próximo, para iniciar o próximo ciclo agrícola, com certeza já está perdendo dinheiro, tá? Mas ainda dá tempo aí, tá? Então lembre-se, quem ainda não planejou está perdendo dinheiro ou está perdendo eficiência. E tem de correr atrás do prejuízo, não tem jeito, tá? Então, se você está ouvindo a gente agora e ainda não sentou para pensar nisso, bora, que esse episódio é para nós dois, para o Tatu aqui, depois dessa alta reflexão, e para você que vai começar na fruticultura ou já atua na fruticultura, e a gente vai ajudar você a, a correr. Então, vamos começar pelo paralelo do podcast e brincar um pouquinho com o planejamento, né? Então, para quem ainda não conhece o Tatu, o projeto Tatu da Fruta existe desde 2020, né? O nome é um trocadilho que vai unir o meu apelido, Tatu, é o nome que eu ganhei da UFA aqui. É um tatu que vem lá do. Remete à época de calor. O veterano olhou para minha cara aqui e falou: Você já tem apelido? Eu falei: Não. E ele: Tá, vai ser Tatu, porque você parece o Tatu da Ilha da Fantasia. Tá? Então, quem não conhece Tatu da Ilha da Fantasia, bate um Google aí, procura lá e depois fala para mim se eu pareço ou não, tá? Garanto que eu estou como um bom vinho, eu estou melhorando com o tempo, moçada. E eu da fruta porque eu escolhi atuar na área da fruticultura, né? E tem aquele toque de mineirês, né? Então é tudo junto por conta do mineirês. Eu sou paulista da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, terra da uva, né? E quando eu vim para Minas, eu estranhei muito o jeito do pessoal aqui falar um sotaque carregado, por mais que compartilhamos o mesmo sotaque caipira, o pessoal do sul de Minas aqui tem uma mania de juntar muitas palavras, né? Falar tudo juntinho, né? E aí complicou para eu entender, tá? E depois que eu entendi, acostumei, eu quis aproveitar disso e juntar, né? Então, tá tudo a fruta, tudo junto, vem com o trocadilho do tatu que trabalha com as frutas, né? E principalmente por eu ser um generalista, então, em vez de falar todas as frutas, né? Toda fruta, até porque tem um site muito bom sobre isso, tatu da fruta vem com esse trocadilho do jeito do mineiro falar, tá? Para quem nos acompanha, né, hoje a mídia principal do Tatu da Fruta é o Instagram e esse podcast, né, que você está escutando, que a gente retomou. A
A gente tem o TikTok também, que, por incrível que pareça, tem mais inscritos que o Instagram, mas a gente trabalha os conteúdos muito parecidos ali. E por conta do Stories, a facilidade dos amigos todos estarem no Instagram, a gente usa bastante aqui. E nessa retomada, nesse replanejamento que a gente vai discutir, estou trabalhando mais o YouTube, principalmente para veicular o podcast, né? Então, nossa retomada está acontecendo desde maio, né? E o carro-chefe vai ser sim o podcast. Talvez não, é a mídia que eu mais gosto de consumir e que me dá mais prazer de fazer. Isso me exercita demais, né? Eu sou um ouvinte de podcast ativo desde 2018, quando eu aprendi isso no podcast do Primo Rico. E a partir disso eu gostei muito e fui procurando outras coisas, até que eu encontrei o Agro Resenha, do grande Paulo Zac, né, que é uma referência para nós do podcast agro. Fiz um curso, a mentoria dele, né? E depois disso eu comecei o Tatu da Fruta ali, né? Ele iniciou mais ou menos aqui próximo ao meio do ano, lá em 2021, se não me falha a memória, já o planejamento está tão bom aí que eu nem sabia quando começou e não procurei informação, mas depois eu procuro, isso não faz diferença, né? E pós-inicial a gente tocou bem forte o projeto, né? E à medida, principalmente, né, depois que eu me tornei professor da UFLA, naquela época onde eu iniciei o podcast, com o fim de pandemia, e eu trabalhava com pós-doc e consultoria, né? O pós-doc estava acabando, estava precisando arranjar renda. Comecei a dar consultoria, viajava muito e tinha muito insight do que trabalhar, né? E depois do momento que eu me tornei professor, por incrível que pareça, a rotina ficou muito mais pesada do que a rotina de pós-doc barra consultor e consultor, né? E ficou pesada justamente porque eu tenho a grande dificuldade de falar não para as coisas, né? E a gente vai assumindo funções na universidade, vai trabalhando, e aí acabou que o projeto entrou numa dormência induzida aí, não foi uma dormência propriamente dita, onde é um período de sobrevivência do estresse, mas não posso dizer que não tem sido estressante, mas muito gratificante o ato de ser professor, da gente desenvolver com a formação humana, mas sempre faltou alguma coisa, né? E nesse período que o podcast ficou em dormência, eu estava sentindo falta de algo, de trabalhar algo ali, né? Até para escutar podcast hoje falta tempo, mas resolvi ter uma ação drástica e trabalhar, né, um quebrador de dormência forçada, mesmo a dormência não ter sido entrado bem, a gente resolveu retomar e a gente vem levando aí, né, com compromisso de pelo menos toda semana ou manter uma frequência maior em cima disso e melhorar a mídia, né? E é isso, jovem. Então, com certeza, né, a ideia do Tatu da Fruta, a gente vai retomar isso, que é ensinar a pessoa a colocar algo, né? A ideia do Tatu da Fruta sempre foi a gente ensinar as pessoas a produzirem, né? Então, o grande objetivo dele é pegar uma pessoa do zero e pelo menos ela ter uma base, uma noção do que é a produção das frutas, né? E é aí que vem, né, as provocações lá desde o primeiro episódio, né? A gente sempre fala o que é o planejamento. A gente começou o Tatu da Fruta com planejamento, né? E vem. Primeira coisa é definir o objetivo, né? Então, hoje, sempre as abordagens que eu dou, sempre tem dica que varia entre cultivo caseiro, mas e comercial, né? E a gente vem trabalhando essa temática e, de certo modo, eu entendo, né, que como objetivo do podcast, a gente conseguiu criar esse guia em áudio aí para quem quer começar na fruticultura, né? Um roteirão, né, que a gente vem trazendo, trabalhando bem a base técnica, a parte conceitual, tanto que meus alunos aproveitam muito. O podcast hoje é base do meu material didático
para os alunos como material complementar, né? Nada substitui as nossas aulas e está lá falando, mas a gente chegou quase, esgotou esses temas, né? Talvez falta alguma coisinha ali que a gente pode trabalhar mais em tratamento fitossanitário e processamento, e a gente, com certeza, isso, mas o coração está lá. Tá? E agora, nessa quebra de dormência forçada que a gente está trabalhando, a gente está redefinindo o próximo ciclo do podcast, né? E setando, né? Definindo o objetivo para frente. Né? E nesse paralelo é o que a gente precisa fazer a cada ciclo, né? Então, quando a gente vai iniciar um projeto de fruticultura, a gente precisa definir esse objetivo. E como que a gente faz isso, né? A nossa metodologia clássica no podcast é a metodologia do depois, antes, durante, né? Se vocês lembrarem, eu acho que, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro episódio a gente fala disso, né? Primeiro eu falo das pretensões do podcast, mas depois a gente busca isso, né? Então, o nome do episódio deve estar antes, durante e depois ser um episódio para cada coisa, mas hoje a gente entende que didaticamente eu preciso falar depois, antes, durante, porque tanto para a produção e principalmente, né, para a produção comercial, eu preciso entender que eu quero do meu pomar, qual é o objetivo dele. É um pomar caseiro, que eu vou ter uma diversidade, as plantinhas que vovó e mamãe cultivava, ou é um pomar que eu quero ganhar dinheiro? E se eu quero ganhar dinheiro, qual é o tipo de fruta que eu quero? Qual o padrão? Qual é o meu cliente? Como eu vou trabalhar isso no podcast, Jovem? Olha aí, já estou até confundindo no meu pomar, mas isso funciona para o podcast também. Quando a gente fala das personas, é isso que eu defino primeiro para depois ajustar o conteúdo, né? Mas no pomar eu preciso do objetivo. E esse depois ele é definido safra a safra. Que eu quero, sou do ano agrícola, né? Qual é o padrão de fruto? Qual é o mercado que eu vou atender? Então, isso puxa para a gente outra ferramenta de planejamento. Então, antes, durante e depois, um planejamento bem macro. O depois ele define o produto e o público que eu vou vender, a forma de comercialização, que vai me ajudar, né? Tendo isso definido, eu consigo fazer tudo antes, que é o planejamento. Que eu vou definir toda a agenda macro, que a gente já falou também. Perfeito. Então, e eu consigo fazer isso para muito tempo. Então, a agenda macro vai me definir os parâmetros de cultivo, o calendário de manejo, e com base no calendário que eu vou fazer, eu consigo fazer os orçamentos. E aí eu tenho noção de custo, gasto de tempo, essa coisa toda aí para trabalhar e para não trabalhar no achismo. Tá? E da mesma forma a safra do ano que vem. Então, é uma metodologia que funciona tanto para o macro como focado e para o curto prazo. E para dar apoio a essa ferramenta, né, a gente trabalha com outra ferramenta de gestão que, na minha opinião, ela é a mais fácil para qualquer produtor usar, a ferramenta de gestão baseada no ciclo PDCA, que vem do P de planejar, o D de executar, né, de do no inglês, o C de checar, então eu planejei e eu executei. O planejamento foi cumprido à risca, eu atingi os resultados esperados. Então, a partir dessa pergunta, eu avalio esses resultados e, se for positivo, eu retroalimento o planejamento e falo, ok, mantém. E se for negativo, eu tenho alguma ação de correção? Se eu tiver, eu aplico e retroalimento o planejamento. Olha, não deu certo, eu tive de fazer tal correção, vamos modificar e fazer no próximo ciclo. Se não der, não tiver correção, eu já faço a atualização do planejamento o mais rápido possível. E o PDCA é legal que ele também ajuda a gente nesse macro, mas também para uma micro operação, uma operação de capina, por exemplo, né? A coisa importante vem do depois. O depois ele define o padrão, tá? Então, o tipo de produto ou como eu quero que a planta fique pós uma capina. Se ela está tudo seco, eu vou fazer uma capina na enxada que eu quero solo exposto. Não façam isso, tá? Mas é um padrão de execução. E é o depois que define, porque aí eu tenho a forma de executar. Fechou? Então, olha como as metodologias se encaixam. E o PDCA é algo muito rápido, muito fácil de eu exercitar. Ele é como se fosse um exercício de reflexão pós uma ação. E quando a gente coloca isso no ciclo,
a gente faz isso, né? E por que essa é a hora, moçada? E estamos no limite, né? Esse planejamento, final de safra, é a melhor hora da gente checar as coisas para retroalimentar, porque eu tenho tempo hábil, né? Então, final de safra é o melhor momento para a gente sentar e pensar tanto para plantar como preparar o próximo ciclo, porque a safra encerrou, o clima tá ficando ameno, eu tenho menos operações, né? E aí, no caso de pomares já em produção, eu consigo fechar caixa, fechar balanço, entender o balanço operacional, eu consigo ver o ciclo como um todo, né? Não só pedaços dele à medida que vai agindo. E aí as perguntas funcionou? Mantém. Não funcionou? Ação de correção. Não conseguiu corrigir? O que a gente faz diferente? Fechou? Então tudo tá sendo repetitivo, porque a repetição ajuda a martelar esse trem na nossa cabecinha. E aí eu estou fazendo isso por vocês e para mim, para esse podcast nunca parar, né? Então, com essa análise, né, essa reflexão, a gente vai refinar as nossas metas, nossos objetivos, né? Principalmente no sentido do que eu espero do pomar, então a expectativa de produção, se eu vou manter esses mercados, se vale a pena explorar outra coisa, né? E aí vai. E aí eu monto, atualizo o calendário de manejo. Pomares em produção é muito simples, você já tem um planejamento pronto. Eu só vou adaptar, né? Então a agenda macro ela vai brilhar nisso aí, né? Então escuta o episódio dedicado a ela, né? O que vai mudar, por exemplo, né? É quando o ciclo vai começar, quando a planta vai brotar de um ano para o outro por conta de São Pedro, muda, né? A análise de solo ela acaba variando ao longo do ano, se eu estou em processo de correção de solo, se eu tive uma extração maior de nutrientes do que planejado, então essas coisas vão sendo mexidas, né? Mas com o calendário pronto, a gente consegue prever os manejos preventivos, né? Uma coisa importante que a gente tem que falar é sempre do histórico. Então, para a gente trabalhar bem o manejo integrado de pragas e trabalhar bem os manejos preventivos, né? Isso é histórico, vão aparecer sempre nas mesmas condições ambientais, mais ou menos nas mesmas épocas do ano, né? Pode adiantar, atrasar um pouquinho. Isso facilita quanto à decisão do uso dos defensivos, da manutenção do preventivo ou de uma aplicação a mais, ou melhor ainda, moçada, eu cancelar uma ação preventiva porque eu não vou precisar usar porque o clima está melhor, ou eu fiz tão bem feito o meu planejamento que eu não preciso fazer um preventivo, olha o custo sendo reduzido, perfeito? Então, planejar é chato, é um exercício de constância, né? Cansa mais do que mexer a cabeça, porque a gente tem de pensar, e pensar é um cacete, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso aí, mas é isso que separa, né? Constrói uma safra para a gente ficar menos dependente dos imprevistos, tá? O imprevisto acontece, está ali, né? Chama imprevisto porque não está ali. Então a gente precisa reforçar o planejamento sempre, sempre, sempre. Cada ação revisitá-lo, cada mudança, cada variável que entra ou que não se comporta conforme histórico, a gente precisa ver, tá? E com a planta em dormência, ou a época em dormência, né, o outono e inverno, a gente prepara isso aí, tá? Na uva, por exemplo, né, que é a cultura hoje que eu mais tenho atuado, é uma das minhas áreas de atuação na universidade, quando eu sei que começa o ciclo, quando eu planejo ele no final de julho, início de agosto, né? É uma época clássica, a gente sabe que por aí é uma época boa, mas, por exemplo, se o clima esquentar antes, eu posso começar antes, eu tenho de remodelar, né? E eu sei quais ações eu vou fazer. Uma adubação de cobertura, a poda de produção, mais uma aplicação do quebrador de dormência, né? E isso é importante, né? A gente sabe que a poda, por exemplo, né? Que seria a poda de produção, é só um raleio de ramos, a gente já falou isso nos episódios passados, tá? Então, essa poda não vai definir minha produção agora, é uma operação que vai me ajudar a uniformizar, mas a produção foi definida no ciclo passado, né? A brotação que vai vir, a produção que vem, já foi produzida no ciclo anterior. Então, se eu não planejei bem lá, a produção de agora é ruim. E eu não posso ficar, eu não planejei bem, a produção vai ruim, estou ferrado.
Você tem que planejar bem essa ação para garantir que ano que vem você não tenha outra produção ruim. Essa é a grande brincadeira. Perfeito? Essa é a grande brincadeira, jovem. Então, eu preciso desse planejamento na época adequada para eu ter tempo de entender os meus números, comprar defensivo com antecedência. Isso é muito importante, né? Então, quando a gente pega, para a gente ir já caminhando para o finalzinho aqui, né? Os pilares para a gente planejar bem nossa safra, né? Nossas coisas, nosso plantio, o que, que a gente precisa fazer? Primeiro, é um bom diagnóstico do ciclo anterior, né? Gira esse PDCA no macro e depois operação por operação, onde a gente achou gargalos, onde a gente viu que teve mais produtos negativos ali, né? Depois, né? Pega o histórico da área mais as projeções climáticas, moçada. Esse ano, 2026, estão falando super El Ninho. Espero que não venha, acho que não vai vir, mas vai ser um ano de El Ninho. A gente sabe a condição climática que o El Ninho causa para a gente no nosso primavera e verão. Então, eu já tenho noção de que eu vou precisar manejar. Então, olha isso aí, planeja, já se prepara para isso, né? O produtor conhece bem o microclima, né? Não adianta copiar o vizinho, copiar alguém que produz. Lógico, é bom a gente ter referências, ver o que eles estão fazendo de certo e errado, mas eu preciso analisar isso com base na minha história, no meu histórico, e com base no clima que eu conheço da minha área, como a planta funciona dentro da minha área. Ninguém melhor que o produtor para fazer isso, tá? E aí, com isso é simples, pega o calendário que você já sabe, que você já tem, e joga ele nas suas projeções para frente, refinando se possível, melhorando se possível, né? Então, preveja quando vai acontecer cada coisa. Se eu sei que eu vou podar na última semana de julho, na primeira de agosto, eu setei a primeira quinzena do manejo. Eu marquei ela. Então, daqui 2 quinzenas, daqui 20 dias, o que, que vai acontecer? A desbrota. Daqui 45 dias, né? A gente está pré-indução floral, no caso da videira, tá, Jovem? Estou usando esse estado. Outras plantas demoram mais, mas cada um conhece melhor sua planta. Se eu estou induzindo flor, está cheio de broto, está formando cacho, pô, é uma nutrição equilibrada, eu preciso fazer o micronutriente, eu preciso começar a desbrota, a seleção dos melhores ramos, né? Daqui 90 dias, talvez eu já esteja fazendo a desponta, seleção de cacho. Olha aí, que a gente sabe as coisas ali, tá? O quinto pilar, isso é importante, né? Então, eu já defini tudo. É eu entender uma coisa, moçada. Eu preciso de uma reserva financeira e uma reserva técnica. Aí eu judiei, né? Isso a gente vem dos coaches de educação financeira, mas é importante para a propriedade rural, para qualquer coisa. Eu preciso de uma reserva financeira. Para o Tatu não parar os podcasts, o que, que eu preciso? De uma reserva técnica. Preciso de episódios gravados por um tempo, porque minha rotina é intensa. Tem semana que eu não vou conseguir sentar e gravar. Então, esse foi, talvez, quando eu girei o meu PDCA lá, foi o grande erro que eu cometi. E eu sabia que eu tinha de fazer isso, né? Os grandes podcasts, Paulo Ozaki, o professor Rogério Coimbra, outros colegas, não param, o podcast não para porque eles têm reservas de mais de um mês de episódio. Isso é importante, é um ponto que eu vou trabalhar para acontecer. E o produtor ele precisa de 2 reservas. Din-din, né? Então, os coaches financeiros falam no mínimo 6 meses do custo de vida, 6 meses do custo de produção. A gente pede pelo menos uma safra. A gente sabe que é difícil, mas tem de construir pouquinho a pouquinho, né? A gente já explicou ao longo do podcast que que a gente precisa ter de pelo menos um ano da safra ali. Porque não dá para ficar, moçada, não dá para ficar sem dinheiro, não dá para viver de custeio, viver de juros. Isso é muito importante. Então, lembre-se, né? O Tatu repetiu aqui que é isso importante, não dá para ficar sem. Eu tenho de lembrar que o lucro da fazenda, ele não é do produtor, ele é da fazenda, ele é da empresa rural, né? A gente tem dificuldade de chamar de minha empresa, chama de minha fazenda, da roça. É a empresa, o lucro é dela. E eu preciso ter essa reserva, tá? Então, a gente tem de definir um salário nosso com base no que a gente faz, no que a gente executa nossa maior ação. E a reserva técnica, o que é?
eu ter os insumos que são chaves, que eu não posso ficar sem eu me dar o luxo de o entregador não mandar porque está atolado, porque tem guerra no mundo e está caro, não vou. Então, por exemplo, um grande exemplo é Milde da Videira. Eu não posso me dar o luxo de não ter produto para rotação, porque se eu não pulverizar, a Milde vai morrer a videira, eu não tenho produção, então eu preciso ter os meus produtos fitossanitários estocados, porque o milho vem. Tá? Diferente de um besouro desfolhador, que talvez, se eu não tiver um inseticida específico, eu posso usar um óleo de nim, posso usar vinagre, usar qualquer coisa que vai ajudar a controlar caso eu não tenha o produto certo, tá? Isso é importante. E manejo integrado de pragas e doenças, moçada, precisa fazer. O manejo integrado, ele segue o ciclo PDCA. Então, ele ajuda a gente a ficar no PDCA o tempo todo ali e reavaliar, né? Lógico que ele é mantido no praga e doença, mas ele ajuda a gente a checar todos. As grandes empresas que já trabalham com auditoria e manejo de qualidade em pomares, né? Normalmente o pragueiro é o mesmo cara que faz as auditorias internas ali, né? Que é um sistema muito parecido. Então, a gente precisa fazer isso. E o manejo integrado, como ele tem um monitoramento constante, ele ajuda a gente a monitorar as ações. E a melhor coisa de fazer isso é para a gente economizar ação, para a gente economizar defensiva, economizar prática cultural. Então, não é porque está planejado que eu preciso executar, tá? E também, né, nem porque eu não planejei uma operação mais que eu não vou ter de fazer, se for necessário, tem de fazer. Então, ele ajuda. Fechou, jovem? E aí, tem o caso, aí é o caso típico aqui do Tatu da Fruta Podcast, né? Quem parou de fazer planejamento foi levando para o mar com a barriga, ou por N motivos não conseguiu fazer um bom planejamento, ou patinou no planejamento, teve resultados ruins, né? E aí a retomada, às vezes, nem sempre é possível fazer perfeita, né? O que a gente vai fazer, jovem? Tem de lembrar que não dá para resolver tudo de uma vez, né? Isso é importante, é algo que eu falo muito para mim, assim, vamos reestruturar, vamos com calma, com critério. O que é mais importante eu mexer ali? Que é um ponto mais crítico ali, né? Então, de uma forma geral, eu tento botar tudo em ordem e eu vou atuando onde é mais crítico, né? Se a gente lembrar da lei do mínimo lá da fertilidade, né, que fala que o componente de produção em menor disponibilidade limita a produção. Vamos atuar aí, vamos atuar ali e devagarzinho a gente vai girando o ciclo PDCA, que a partir do momento que eu giro o ciclo PDCA, ele vira uma espiral ascendente, né, de melhoria contínua. Então, é isso que a gente busca. Tá? Então, da mesma forma que eu vou fazer isso no nosso podcast, façam no seu pomar. Né? Para quem vai implantar, planeje bem, siga isso, e quem já tem o pomar em operação, sempre trabalhando dessa forma, sempre um pouquinho de cada vez, né? Voltando para o papo de coach, 1% todo dia vira muita coisa, né? É mais que 365% no final do ano. Então a gente consegue trabalhar o juro é composto, tá bom? Jovem, é isso aí, né? Então, um bom planejamento depende do bom alinhamento de expectativa e da definição do objetivo, e a gente trabalhar devagarzinho ali, sempre com metas realistas, com projetos realistas, e sempre fazendo o exercício de checagem, avaliação e replanejamento, girando esse ciclo aí, tá bom? Então, episódio 100 não é só um número, né? É o resultado de um processo, querendo ou não, vários podcasts morrem antes do centésimo episódio, né? Mesmo patinando em algumas coisas, com falta de planejamento, com essa pausa ali, né? A gente ensaiando essa quebra de dormência aqui, como um bom pomar, né? A gente vai brotar e estamos florescendo, vamos florescer e frutificar, né? Isso é importante. E eu gostaria de pedir apoio para vocês nessa nova fase, né? E em termos de feedback, sabe? Feedback é super importante, né? A gente vê as métricas, é um podcast nichado, então, por ser nichado, a gente depende da audiência para entender o que ela quer. Então, nós temos no projeto voltar com as entrevistas, né?
até no planejamento original de alguns meses atrás, o episódio 100 era para a gente falar com o Vinícius, do canal Fruticultura Oficial, né? Que é um dos maiores canais do tanto do YouTube como do Instagram, então uma boa presença no TikTok também. E é um cara que interage muito com o meu conteúdo. Então, talvez ele vai ser a primeira entrevista nessa quebra de dormência aí, nessa retomada. Mas eu gostaria de mais opiniões. Quais temas, né, vocês gostariam? A ideia é mesclar os episódios solo, eu falando alguma coisa aqui para vocês com entrevistas. Então, gostaria de sugestões de temáticas que valem a pena, que vocês têm interesse, e principalmente de pessoas que vocês querem ouvir, né? Eu tenho, graças a Deus, eu sou muito bem relacionado no meio da fruticultura, então tem bastante gente que eu tenho vontade, já conversei de estar falando para a gente aqui, e a gente vai estar trazendo isso. Então, por favor, me ajudem a ter esse conteúdo, não só no podcast, mas nas outras redes sociais que a gente tem atuando aí no que pode ser. Porque logo, logo a gente está aqui comemorando o episódio 200. Fechou? Então, jovem, um abraço e até semana que vem.